O final aterrorizante dos apóstolos de Jesus. Foi verdadeiramente aterrorizante e marcado por eventos perturbadores. O destino sombrio que enfrentaram incluiu decapitações, apedrejamentos até a morte, esmagamentos de cabeça, serragem dos corpos, crucificações de variadas formas, esfolamento e até mesmo enforcamentos. Estas são apenas algumas das terríveis formas de martírio que os apóstolos foram submetidos. Estas tragédias ocorreram em diferentes regiões do mundo durante o primeiro século da Era Comum, à medida que os seguidores de Jesus viajavam para propagar a mensagem de Cristo. Neste relato, mergulharemos nas circunstâncias cruciais e nas mortes assombrosas dos 12 apóstolos designados por Jesus, assim como de outros 2 indivíduos não selecionados. No entanto, antes de adentrarmos nesse relato, convido você a se inscrever em nosso canal e habilitar as notificações para permanecer atualizado com nossas novas publicações. Pedro, um dos apóstolos mais proeminentes do Novo Testamento, foi submetido à crucificação de cabeça para baixo. Conhecido tanto como Simão Barjona quanto Simão Pedro na Bíblia, ele recebeu o nome Pedro, que em grego significa pedra, conforme registrado por Mateus. De acordo com Mateus 16, 18, 19, Jesus disse a Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e o poder da morte não prevalecerá contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus." Essas palavras foram interpretadas pela Igreja Católica como a consagração de Pedro como o primeiro Papa. Nos 4 evangelhos há a previsão de Jesus sobre Pedro negando ser seu seguidor. Lucas 22, 34 descreve o diálogo entre Jesus e Pedro, no qual Pedro afirma: "Senhor, estou disposto a ir contigo não apenas para a prisão, mas também para a morte." Jesus respondeu: "Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje antes que negues 3 vezes que me conheces." Após a última ceia, onde Jesus foi preso, Pedro negou conhecê-lo 3 vezes, cumprindo assim a profecia conforme o Evangelho de João. Após a ressurreição, quando Jesus apareceu a 7 de seus discípulos no lago de Tiberíades, ele pediu a Pedro para confirmar 3 vezes seu amor por ele, designando-o como pastor de seus seguidores. A Igreja Católica também utiliza esse episódio para afirmar a nomeação direta de Pedro como o primeiro Papa por Jesus. Após a morte de Jesus, a presença de Pedro na Bíblia diminui, sendo mencionado em poucos eventos, principalmente nos Atos dos Apóstolos. Paulo, em sua carta aos Gálatas, menciona um encontro com Pedro em Jerusalém, onde estiveram juntos por 15 dias. De acordo com a tradição dos pais da Igreja, durante o reinado de Nero, Pedro foi para Roma, onde foi crucificado entre os anos 64 e 67. Um texto apócrifo do século II, intitulado Atos de Pedro, relata que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, dizendo aos algozes: "Peço que me crucifiquem de cabeça para baixo, e não de outra maneira." Além dos 12 apóstolos escolhidos pessoalmente por Jesus, houve um 13º, Matias, selecionado para substituir Judas Iscariotes. Dos outros apóstolos, Matias foi apedrejado e decapitado, enquanto Paulo foi decapitado. Após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro liderou a pequena comunidade cristã de Jerusalém, composta por aproximadamente 120 pessoas, na escolha do 12º apóstolo para preencher a vaga deixada por Judas Iscariotes. Essa foi a única vez em que a morte de um apóstolo motivou a nomeação de um substituto. 2 candidatos foram sugeridos: Matias e José Barsabás, ambos comprovadamente seguidores de Jesus. Matias foi escolhido e realizou seu apostolado na Judéia, onde foi apedrejado e decapitado por volta do ano 80. Apesar de não fazer parte do grupo original de apóstolos, nenhum outro apóstolo cristão realizou um apostolado tão abrangente quanto Paulo de Tarso. Simão, conhecido também como o Zelote, foi um dos apóstolos sobre os quais há menos informações disponíveis. Nos evangelhos de Mateus e Marcos,
ele é referido como cananeu, enquanto Lucas o identifica como zelote. Naquele período, os zelotes representavam um movimento político nacionalista, mais radical e violento do judaísmo. Alguns historiadores os consideram um dos primeiros grupos terroristas da história, pois empregavam táticas violentas, incluindo o assassinato de colaboradores civis do governo romano. Contudo, há estudiosos que afirmam que os zelotes só emergiram mais tarde no primeiro século, o que questiona a possibilidade de Simão ter sido um deles. Bento XVI, um estudioso linguista, sugeriu que os epítetos zelote e cananeu, atribuídos ao apóstolo Simão, eram intercambiáveis, pois o termo zelote significava zeloso ou apaixonado, uma virtude associada a Deus e ao povo de Canaã. Isso distinguia muitos homens devotos que se dedicaram a Deus, como o profeta Elias. Conforme narrado na Lenda Dourada, uma compilação de histórias do século XIII, Simão, o cananeu, era filho de Maria de Cleofás e irmão de Judas Tadeu e Tiago, o menor. A alcunha cananeu contribuiu para a tradição de que ele teria sido o noivo nas bodas de Caná, o evento registrado nos evangelhos de João, no qual Jesus realizou o milagre de transformar água em vinho. Segundo essa tradição, ele teria falecido durante sua missão apostólica na Pérsia, junto com seu suposto irmão Judas Tadeu. Ambos foram capturados por feiticeiros e Simão, o cananeu, foi martirizado ao ser cerrado ao meio. Tiago, conhecido como o menor, enfrentou um trágico destino sendo apedrejado. Geralmente identificado como filho de Maria de Cleofás, uma discípula e seguidora de Jesus que testemunhou a crucificação e, segundo os evangelhos, presenciou o Cristo ressuscitado junto a Maria Madalena. Ele recebeu a designação o menor para se distinguir de Tiago, conhecido como o maior, outro dos 12 apóstolos, não por diferença de idade, mas possivelmente de estatura. Tiago, o menor, é tradicionalmente considerado o Tiago que se reuniu com Paulo e falou durante a Conferência Apostólica de Jerusalém em 50 d.C., como mencionado na carta aos Gálatas pelo apóstolo dos gentios, Paulo. Nessa epístola, Paulo se refere a Tiago como irmão do Senhor, identificando-o como uma das colunas da igreja. A expressão irmão do Senhor não implica necessariamente em uma relação de consanguinidade com Cristo, pois desde os primeiros tempos do cristianismo, a palavra irmãos foi usada para descrever uma relação íntima. Tiago, o menor, é identificado como filho de Alfeu para diferenciá-lo de Tiago, o maior filho de Zebedeu. Em latim eclesiástico ele é chamado de Jacó, e algumas versões da Bíblia o mencionam por este nome. Segundo relatos nos evangelhos, existe a possibilidade de que ele tenha sido irmão do evangelista e apóstolo Mateus. Enquanto os apóstolos se dispersavam pelo mundo para propagar o cristianismo, Tiago, o menor, permaneceu em Jerusalém, tornando-se o primeiro bispo da cidade. Ele foi martirizado por apedrejamento em 62 d.C. por ordem das autoridades judaicas na Cidade Santa. Conforme a tradição, seus restos mortais repousam na Igreja dos Santos Apóstolos, em Roma. Mateus, um dos 4 evangelistas, enfrentou o martírio na Etiópia. Ele se destacava por ter sido um publicano, um cargo de grande relevância nos tempos da República e do Império Romano. Os publicanos eram encarregados da arrecadação de impostos em nome do governo, além de serem autorizados a estabelecer parcerias que se conectavam às administrações provinciais. Devido a essa função, é possível que Mateus não tenha sido bem aceito entre a população judaica local, até o momento em que decidiu abandonar tudo após o chamado de Jesus. A tradição cristã atribui a Mateus a autoria do evangelho que leva seu nome. O primeiro a fazer tal atribuição foi Papias de Hierápolis, um dos primeiros líderes da Igreja Católica, que viveu entre os séculos I e II e se acredita ter sido discípulo do apóstolo João. Além dos evangelhos de Mateus, Marcos e João, Papias também utilizou relatos orais de familiares dos discípulos de Jesus, possivelmente incluindo relatos de uma filha do apóstolo Filipe, conforme mencionado por Eusébio de Cesareia. Segundo relatos de Papias e outros comentaristas, Mateus foi considerado o autor do texto original, escrito em aramaico, que era o idioma predominante na Palestina na época. Posteriormente,
esse texto foi traduzido para o grego, tornando-se conhecido como o Evangelho de Mateus. Eusébio de Cesareia, um dos primeiros estudiosos do cristianismo primitivo, registrou que Mateus pregou por cerca de 15 anos na Judéia, onde possivelmente escreveu seu Evangelho. Ele enfatizou a tradição de Rufino de Aquileia, confirmando que depois de sua missão na Judéia, Mateus partiu para a Etiópia, onde foi martirizado em 74 d.C., embora os detalhes precisos sobre seu sofrimento extremo não tenham sido registrados. Tomé encontrou seu martírio na Índia. O apóstolo Tomás, também conhecido como Judas Tomé Dídimo, ou simplesmente Tomé, ficou conhecido pelo epíteto o incrédulo por sua hesitação em acreditar na ressurreição de Jesus. O relato em João 20.24-25 descreve o momento em que Tomé não estava presente durante a aparição de Jesus e, ao ser informado sobre o evento, expressou ceticismo. Se eu não vir as marcas dos cravos nas suas mãos, se eu não puser o dedo nelas e se não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei de jeito nenhum. Em 1945, uma descoberta em Nag Hammadi, no Egito, revelou vários documentos antigos que incluíam textos fundamentais do cristianismo gnóstico, entre eles o Evangelho de Tomé, considerado apócrifo pela Igreja Católica. Partes deste texto foram datadas do século I, colocando-as como contemporâneas aos evangelhos canônicos. Tomás realizou sua pregação na Índia, onde encontrou o martírio em 72 d.C., na antiga cidade de Meliá. A tradição afirma que ele foi morto por ferimentos causados por lanças ou por ser trespassado por uma lança ou espada, enquanto estava envolvido em atividades missionárias e de pregação na região. Bartolomeu enfrentou um martírio mais cruel, sendo esfolado vivo. Seu nome, derivado de uma expressão em aramaico que significa filho de Ptolomeu, o associa a uma possível origem na família dos faraós ptolemaicos, da qual Cleópatra, o último monarca da dinastia, fez parte. Embora mencionado nos 3 evangelhos sinópticos, Bartolomeu não é explicitamente identificado pelo nome nos relatos de João, mas é tradicionalmente associado a Natanael. Segundo João, foi chamado por Jesus através de Felipe, e estava presente quando Cristo apareceu aos apóstolos no Mar da Galileia após a ressurreição. Relatos dos Atos dos Apóstolos apontam que Bartolomeu testemunhou a ascensão de Jesus. Tradicionalmente, é reconhecido por ter pregado na Armênia e Azerbaijão, juntamente com Judas Tadeu, sendo considerados os pioneiros do cristianismo nesses países. Além disso, sua pregação na Índia envolveu deixar uma cópia do Evangelho de Mateus, escrito em aramaico. O martírio de Bartolomeu ocorreu na Armênia, por ordens do rei Astiages. Suas pregações haviam despovoado os templos pagãos, o que levou os sacerdotes a pedirem ao rei que detivesse Bartolomeu, pois estavam perdendo seguidores. Astiages confrontou Bartolomeu, oferecendo-lhe a chance de salvar sua vida, adorando os deuses pagãos, mas Bartolomeu recusou-se e foi esfolado vivo no ano 69. No século XIV, foi revelado que Miguel Ângelo retratou a figura de Bartolomeu, na pele segurada por ele no afresco, o juízo final da Capela Sistina. Felipe enfrentou o sofrimento da crucificação e foi sepultado sob uma montanha de pedras, conforme descrito em vários episódios evangélicos. Ele se destacou entre os apóstolos por sua atitude realista e senso de humor irônico, algo incomum na época em um grupo religioso recentemente convertido a uma nova fé. De acordo com o Evangelho de João, Felipe era natural de Betsaida, uma cidade na Galileia, que proporcionou a Jesus quase metade de seus discípulos, incluindo Pedro, André, João e Tiago, o maior. João narra um diálogo entre Bartolomeu e Felipe, onde o primeiro comenta sua conversão como discípulo de Jesus para o segundo. Natanael, identificado como Bartolomeu no Evangelho de João, conta a Felipe sobre seu encontro com Jesus, filho de José de Nazaré, referindo-se ao Messias prometido nas Escrituras. De forma irônica, Felipe questiona se algo bom poderia vir de Nazaré, ao que Bartolomeu respondeu: "Vem e verás." João também relata a participação de Felipe no episódio da multiplicação dos pães. Diante da multidão de 5.000 pessoas,
Jesus perguntou a Felipe onde poderiam conseguir comida para todos. Sua resposta realista foi: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pouco. Foi então que Jesus realizou o conhecido milagre da multiplicação dos pães. Durante a última ceia, Felipe fez um pedido a Jesus para apresentá-los ao Pai Eterno, o que permitiu a Cristo falar sobre a unidade entre o Pai e o Filho. Um evangelho apócrifo atribuído a Felipe, descoberto em 1945 em Naj Hammadi, é considerado um dos principais textos do gnosticismo. Conforme o martirologista romano, Felipe foi crucificado e sepultado sob uma pilha de pedras em Cenesia, próximo ao sítio arqueológico de Hierápolis, na atual Turquia. João foi o único dos apóstolos a enfrentar uma morte pacífica. Conhecido como o irmão mais novo de Tiago, o maior, ele ocupava o menor posto entre os 12 discípulos selecionados por Jesus e foi um dos únicos a ser tanto apóstolo quanto evangelista ao lado de Mateus. Embora a autoria do evangelho atribuído a João seja controversa, ele fazia parte do círculo mais próximo de Jesus, juntamente com Pedro e Tiago, o maior. Estiveram presentes nos eventos cruciais da paixão, morte e ressurreição de Cristo. João foi especialmente próximo a Jesus, a quem o Mestre confiou o cuidado de Maria, a mãe, enquanto agonizava na cruz, dizendo: "Mulher, eis aí o teu filho", e depois dirigindo-se ao discípulo: "Eis aí tua mãe". O nome de João mencionado por Pedro juntamente com os de Tiago e Pedro, na carta aos Gálatas, referindo-se a eles como pilares da igreja, sugere sua presença no Concílio de Jerusalém em 50 depois de Cristo. Também é atribuída a ele a autoria do Apocalipse, o derradeiro livro do Novo Testamento e da Bíblia cristã. Este texto é o mais simbólico de toda a Bíblia, gerando debates e interpretações ao longo da história. O autor do Apocalipse se identifica simplesmente como João, um exilado na ilha de Patmos, sem afirmar explicitamente ser o apóstolo ou evangelista. Entretanto, os pais da igreja concordaram que se tratava de João, permanecendo essa a posição oficial da Igreja Católica. Uma corrente de pesquisadores contemporâneos, especializada nos escritos atribuídos a João, associa o Apocalipse a uma comunidade chamada joânica, sugerindo uma ligação com o apóstolo. Essa visão argumenta que João pode não ter escrito pessoalmente o texto, mas teria sido seu autor intelectual. Disse que o imperador Domiciano, que reinou entre os anos 81 e 96, exilou João na ilha de Patmos. Outro suporte para atribuir o Apocalipse a João é a ideia de que, após o assassinato de Domiciano em 96, João possivelmente retornou a Éfeso, uma teoria apoiada por Clemente de Alexandria. Supõe-se que tenha falecido por volta do ano 101 na antiga cidade, hoje na Turquia, sendo o único dos apóstolos a morrer sem sofrimentos. André enfrentou um destino de crucificação incomum, conforme relatado nos evangelhos. Ele era irmão de Pedro, ambos conhecidos como pescadores, de acordo com os relatos de Mateus e Marcos. Quando Jesus os convidou para serem seus discípulos enquanto trabalhavam na pesca no Mar da Galileia, ele prometeu transformá-los em pescadores de homens. O evangelista João menciona que André, antes de se tornar discípulo de Jesus, seguiu João Batista. Quando João Batista apontou para Jesus como o Cordeiro de Deus, vários de seus seguidores, incluindo André, escolheram seguir Jesus. André, ao contar ao seu irmão Pedro sobre encontrar o Messias, trouxe Pedro para junto de Jesus, o que indica que André foi o primeiro a responder ao chamado de Jesus, sendo conhecido como o primeiro chamado. João também registra que André trouxe o jovem que possuía os 5 pães de cevada e 2 peixes, elementos usados por Jesus no milagre da multiplicação para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. André levou sua pregação a Sítia, nas proximidades do Mar Negro e do rio Dnieper, alcançando até mesmo Novgorod, o que o levou a ser considerado o padroeiro de Romênia, Ucrânia e Rússia. Segundo a tradição, em 38 d.C., André estabeleceu uma diocese em Bizâncio, nomeando Estácio como seu primeiro bispo. Essa diocese mais tarde se tornou o Patriarcado de Constantinopla, resultando na consideração do Patriarca de Constantinopla
como o sucessor de André. A tradição conta que André foi condenado à crucificação na cidade grega de Patras. Não se sentindo digno de morrer em uma cruz similar à de Jesus, pediu para ser crucificado em uma cruz em forma de X, que ficou conhecida como Cruz de Santo André. Tiago, também conhecido como o Maior, enfrentou um trágico destino, a decapitação. Era um dos apóstolos mais próximos de Jesus e irmão de João. A fim de distingui-lo de outro apóstolo, Tiago, chamado de o Menor, ele recebeu o epíteto de o Maior. Filho de Zebedeu, um pescador judeu, e de Salomé, acredita-se que sua mãe fosse irmã de Maria, a Virgem, o que sugere que Tiago e João eram primos de Jesus. Segundo a tradição, Tiago, o Maior, viajou para a Espanha, atualmente correspondente à Espanha e Portugal, para pregar. Lá formou discípulos que continuaram sua obra. No entanto, retornou a Jerusalém e, por volta do ano 44, foi decapitado por ordens de Herodes Agripa I, filho de Herodes, o Grande, rei judeu. Uma lenda conta que 2 discípulos de Tiago, Teodoro e Atanásio, levaram o corpo do apóstolo para a Galícia, na Espanha, através do Mediterrâneo e do Atlântico, para sepultá-lo onde ele havia realizado seu trabalho apostólico. Durante o reinado do rei asturiano Afonso II, na década de 9 do século IX, o eremita Pelaio e o bispo católico Teodomiro descobriram uma tumba de origem romana com um corpo decapitado, que se acredita ser o de Tiago, o Maior. No local, foi erguida uma igreja que com o tempo se transformou na Catedral de Santiago de Compostela. Tiago, o Maior, é o padroeiro da Espanha, e desde a Idade Média, várias rotas conhecidas como Caminho de Santiago foram estabelecidas para chegar ao local onde se supõe estarem os restos do apóstolo. Essas rotas atravessam diversas regiões espanholas, culminando na Galícia, na Catedral de Santiago de Compostela. Judas Iscariotes, cujo destino se encontra mergulhado em mistério e sombras, encerrou sua história de forma trágica. Seu nome, Judas, derivado da raiz hebraica Judá, é complementado por Iscariotes, envolto em incertezas. Enquanto alguns conectam esse sobrenome à expressão o homem de Queriote, em hebraico, há uma sugestão mais sinistra que o relaciona à palavra latina sicários, referindo-se aos rebeldes judeus, conhecidos por seus assassinatos com armas brancas. Porém, não há evidências concretas desse grupo durante a vida de Jesus no primeiro século. A adição de Iscariotes ao nome de Judas parece ter ocorrido posteriormente. Os relatos nos 4 evangelhos canônicos destacam a traição cometida por Judas, guiando os guardas até Jesus e identificando-o com um beijo, um ato de traição que ecoou intensamente pela história. O texto de Lucas 22, 47, 48 descreve um dos momentos mais marcantes da narrativa cristã. Enquanto ainda falava, apareceu uma multidão, e Judas, um dos 12, se aproximou à frente deles para beijar Jesus. Jesus então lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Judas recebeu 30 moedas de prata, possivelmente de Tiro ou Estateros de Antioquia, segundo estudiosos. Contudo, tomado pelo remorso, tentou devolver o pagamento aos sacerdotes, lançando as moedas no templo, mas foi rejeitado. Em um desespero avassalador, tirou a própria vida, enforcando-se em um dos galhos de uma árvore. Por outro lado, os Atos dos Apóstolos apresentam uma versão adicional. Atos 1:18. Este homem comprou um campo com o preço do seu ato maligno. Caindo de cabeça para baixo, seu corpo se abriu e suas entranhas se derramaram. A jornada de Judas Iscariotes permanece como um capítulo obscuro e enigmático, marcado pela traição, remorso e um desfecho trágico, ecoando ao longo dos tempos. Judas Tadeu, cuja história inclui um episódio brutal, teve sua presença destacada a partir do século II a.C., quando o nome Judas ganhou popularidade entre os judeus, em grande parte por causa de Judas Macabeu. Este último foi um dos principais líderes dos hebreus, conduzindo a revolta dos Macabeus contra o Império Seleucida. No contexto dos evangelhos, Judas Tadeu, também conhecido simplesmente como Tadeu em Mateus e Marcos, e como Judas de Santiago em Lucas, pode possivelmente ter sido o irmão de Jesus mencionado na Bíblia. Há conjecturas que sugerem que este Judas poderia ser filho de José, pai de Jesus,
de um casamento anterior antes de sua união com Maria. No entanto, outras versões argumentam que Judas e Jesus eram primos, não irmãos. Apesar de ser um dos 12 apóstolos, Judas Tadeu recebe poucas menções nos evangelhos. Em uma ocasião durante a última ceia, João relata uma intervenção atribuída a ele, questionando: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Segundo relatos da tradição, Judas Tadeu teria sido martirizado entre os anos 60 e 70, enquanto pregava, acompanhado por Simão, conhecido como o Cananeu, e também um dos 12 apóstolos. Durante sua estadia na cidade de Soamir, os dois foram capturados por 2 feiticeiros pagãos que tentaram forçá-los a adorar seus deuses. Diante da recusa dos apóstolos, os feiticeiros martirizaram ambos. Simão, o Cananeu, foi cerrado ao meio, enquanto a cabeça de Judas Tadeu foi esmagada por um maço. Após ter abraçado o cristianismo durante sua jornada no caminho de Damasco, Paulo, também reconhecido como o apóstolo dos gentios ou das nações, atravessou cerca de 5.000 quilômetros em 3 viagens apostólicas por toda a Ásia Menor e a região do Mediterrâneo. Ele se destacou como o primeiro grande intelectual do cristianismo, notavelmente através de suas epístolas, e demonstrou habilidades excepcionais de organização, tornando-se a figura mais proeminente na formação e expansão da religião cristã, após a era de Jesus. Conforme registros das origens do cristianismo, Paulo foi decapitado em Roma por volta do ano 67. A fé muitas vezes demanda sacrifícios, inclusive o mais supremo deles, que é a própria vida. E os apóstolos de Jesus sacrificaram-se para defender firmemente a religião na qual depositavam sua crença. Desejamos que este vídeo tenha sido esclarecedor para você. Se você é novo por aqui, considere se inscrever em nosso canal. O meu muito obrigado e até o próximo capítulo das Páginas do Tempo. Lembre-se, o passado é a bússola que orienta nosso presente.